Você já sentiu que falar não era perigoso? Talvez se você dissesse não para sua mãe, se você dissesse não para Deus, não para o pastor, não para a igreja, fosse alguma coisa condenável e muito perigosa? Ou até para alguém no mundo, um patrão, um chefe. Meu Deus, eu não posso dizer não para essa pessoa. Pois é. Essa questão de se posicionar diante do mundo, diante de alguém, e parece que você está decepcionando alguém, né? Que você está sendo egoísta, que você está sendo... Ai, meu Deus! Tudo de ruim naquele momento. Só simplesmente por dizer não. Isso já aconteceu com você? Eu me anulei muitas vezes, muitas mesmo, em nome do amor, em nome da fé, em nome da paz. Sabe aquela coisa, é melhor ficar quieta para não dar o que falar, né? Melhor fazer de conta que eu não vi. Você está se anulando. E esse vídeo é sobre como a alma feminina se apaga aos poucos. E isso acontece muito hoje em dia, apesar de ter acontecido muito mais no passado, mas ainda reverbera hoje. E eu quero te mostrar o que te faz, o que me fez, na verdade, romper esse ciclo de mulher calada para aquela que tem a própria voz. E te convidar para a tua própria travessia. Mas antes, eu vou me apresentar. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Ana Flávia, eu sou terapeuta, mentora de mulheres e eu guio mulheres nos processos em que elas estão em rompimento, às vezes alguma dificuldade, porque quando a gente está no olho do furacão, muitas vezes é difícil a gente distinguir o que é o quê, qual é o nosso caminho, o que a gente faz agora. E muitas vezes a gente precisa de uma escuta neutra, de uma escuta profunda, de uma escuta simbólica, né? Porque às vezes sozinho a gente não consegue enxergar caminhos que estão à nossa frente. Eu precisei disso e hoje eu guio mulheres nessas travessias profundas e a minha principal sessão é a sessão travessia, tá? É um encontro individual, online, eu vou falar dele um pouquinho mais no final, tá? Eu tinha um coração inquieto. Eu tinha muita vontade de fazer as coisas, eu tinha muita vontade de, sabe aquela coisa de ir logo, vamos que vamos, né? Qual faculdade vai fazer? Não, escolhe aqui, vai e faz e põe o foco e... Enfim, muita vontade de ir, sabe? De fluir na vida e aquela coisa e vamos embora. E eu percebi recentemente que essa questão é do meu perfil no desenho humano. Se você não conhece, né, tem alguns vídeos, tem alguns sites, enfim, que basicamente é um gráfico corporal de como a gente funciona mecanicamente. Só que também isso envolve a psicologia, envolve o inconsciente, envolve a conexão com pessoas, por que com determinada pessoa você é assim, tal pessoa você não é. Enfim, existem várias questões aí que envolve, né, o desenho humano, ele é formado por Cabala, I Ching, a astrologia. E aí eu comecei a perceber que muitas vezes eu ficava quieta por questão do meu próprio desenho. Só que esse calar não era, era para que eu desenvolvesse isso. Era para que eu desenvolvesse esse não quero, não gosto, não, deu, acabou a palhaçada, tchau, não, eu não admito isso comigo, sabe? E são várias questões que a gente vai analisando ao longo da vida e que eu percebi em mim, por exemplo, alianças inconscientes que a gente faz, né? A gente faz uma aliança inconsciente com os nossos pais, com a nossa mãe, com o nosso pai. A gente faz aliança inconsciente com a religião. A gente silencia muita coisa. Porque existe aí uma série de coisas que estão sendo levantadas agora, né, nesses tempos, que não são reais. Ensinaram pra gente, domesticaram a gente, na verdade. Tá? Domesticaram a gente para que a gente obedecesse a um sistema, obedecesse a certas vozes, e essas vozes vêm vindo lá de trás, vêm vindo de muito, muito tempo. E a grande questão é que a gente vai sendo ferido ao longo do tempo.
Os nossos pais foram feridos, os nossos avós foram feridos, bisavós, então, nem se fala. Só que isso era visto como bobeira antigamente. Só que eram outros tempos, não dá para comparar agora. Hoje a gente está tendo a oportunidade de ter informação. Só que ter informação também não adianta se você não vivencia na pele o seu processo. Se você não coloca as coisas que você tem à sua frente claramente para que você consiga olhar. Por exemplo, os arquétipos femininos, eles estão aí, eles nos movem. Gente, pelo amor de Deus, quantas vezes eu fiz coisas que eu não queria fazer, que eu não queria, sabe? Mas você acaba fazendo, porque é questão arquetípica. Não é a gente que vivencia o arquétipo, é o arquétipo que faz coisas através da gente. E a gente vai, e quanto mais inconsciente a gente é de quem a gente é, mais a gente é arrastado por isso. Mais a gente faz coisas assim, olha, a gente entra em relacionamento furada, a gente compra coisa que não deve, se arrepende depois e gasta dinheiro com aquilo que nem sabe, né? Outra coisa que eu vi também no meu desenho humano, seguinte, a minha cabeça, ela funciona na base da lógica. Eu fiz engenharia civil, 2 mais 2 igual a 4, sabe aquela coisa toda? E quando a minha mente, por exemplo, vê num perfil aí de marketing tradicional que eu preciso fazer o marketing de desejo para a pessoa gostar de mim, para a pessoa querer a minha mentoria, a minha sessão travessia, enfim, a minha cabeça entende que sim. Só que o meu corpo não funciona dessa maneira. Eu funciono de uma maneira, as outras pessoas funcionam de outras. Por que nem todo mundo que compra o marketing do Érico Rocha, por exemplo, e funciona para a pessoa? Porque não é a mecânica dela. Aí existem outras pessoas que se encaixam naquela mecânica, assim como no marketing de desejo. E a gente precisa aprender a ter a nossa própria voz. Eu sei que muitas coisas a gente precisa estudar, a gente precisa olhar, a gente precisa analisar. Né? Não é assim tudo ao relento, né? A Deus dará, não. Só que a gente precisa respeitar a nossa voz, a nossa essência, a gente precisa voltar para a gente. Recentemente eu assisti um vídeo do Dr. Gabor Maté sobre trauma. E assim como eu estava falando sobre o trauma dos nossos antepassados, e até o Dr. Gabor Maté fala uma coisa incrível, que realmente trauma não é aquilo que fizeram com a gente. Trauma, por exemplo, não é a traição, não é o abandono, não é a rejeição. Trauma é aquilo que a gente sentiu e que ficou impresso na gente, no nosso inconsciente, que a gente absorveu. E que, então, aquilo fica na gente, fica registrado. E é por isso que, muitas vezes, filhos dos mesmos pais, do mesmo pai e da mesma mãe, tem traumas diferentes. Por quê? Foi a maneira com que a pessoa, o indivíduo, sentiu aquilo. Isso tem tudo a ver com o desenho humano. Por exemplo, eu tenho os centros energéticos do corpo abertos. Então, é muito fácil para mim, por exemplo, ir para um lugar e começar a ter o sotaque daquele lugar. Porque é automático, sabe? Entende? Quando a gente olha para a gente e percebe as nossas questões, os nossos traumas, o que doeu, quando doeu, a gente começa a ressignificar aquilo. Só que tudo é um processo. A gente retoma a nossa voz, a gente retoma o nosso poder pessoal. Outra coisa, as pessoas estão completamente sem poder pessoal hoje em dia. Por quê? Porque uma pessoa sem poder pessoal, ela é muito fácil de ser manipulada. Uma mulher sem poder pessoal real, ela vai lá e ela se plastifica toda. Entende? Ela não vai lá e faz só um retoquinho, arruma um cabelo. Não! Ela vai na onda que ela entra... Sabe aquelas máquinas que quase que entra de um lado de um jeito e sai do outro lado com outra pessoa? Que ela se olha no espelho depois e ela nem sabe mais quem ela é? Porque é isso que está acontecendo. Eles conseguem ali colocar a gente numa certa caixinha. E aqui também eu não quero te colocar numa caixinha, te tirar de uma caixinha e colocar em outra.
Eu quero que você desperte a sua própria voz, sabe? Ser verdadeira, hoje em dia, virou pecado. Ah, ser honesta é má, é ser má. Nossa, como ela é ruim! Menina, como ela é ruim! Não, não é isso. É que ela se respeita. Ela aprendeu a se respeitar. Ela aprendeu a se ouvir a sua própria voz. Uma vez eu atendi uma pessoa, uma moça, e que ela me disse o seguinte: olha, se eu não tivesse pegado o celular do meu ex-marido e visto ali uma conversa com outra mulher, daquele jeito, daquela forma, eu não acreditaria que ele estava me traindo. E isso ficou assim, isso é calar a voz da intuição. Uma vez, me disse o seguinte: olha, eu entrei no carro do meu ex-marido e eu vi um copo de açaí. Ele não costumava tomar açaí, mas eu vi aquele copo. E quando eu vi aquele copo, eu senti que aquilo tinha cheiro de outra mulher. Aquilo tinha cheiro de traição. Só que, como essa pessoa tinha aprendido através de várias vertentes, religião, familiar e tudo mais, e a cabeça dela dizia: você vai causar caso por causa de um copo de açaí? Para com isso, deixa de ser louca. O que ela fez? Ficou quieta. Engoliu aquela intuição. Pouco tempo depois, se descobriu realmente a traição. Então é o seguinte, seja honesta com você mesma, sabe? Se olhe no espelho e se questione: eu estou sendo honesta comigo mesma? Eu estou sendo honesta com a minha alma? Cuidar da sua própria alma é se conhecer, mas se conhecer não numa forma de armazenar, mapa astral, mapa numerológico, mapa disso, mapa daquilo seu. Mas sim olhar para aquilo, mas espera aí, leia uma frase, mas onde isso atua na minha vida hoje? Tem alguém para te conduzir, para te ajudar. Isso ajuda muito. Outro dia eu estava fazendo as contas aqui, eu já tive mais de 10 terapeutas diferentes. Analise, olhe, não tenha medo de si mesma. Não tenha medo da sua própria voz, porque querem que a gente fique calada. Não deixa a sua alma morrer. Quando que você deixa a sua alma morrer? Jung falou muito sobre isso, que o homem deixou a alma dele de lado, de escanteio, quando ele deixou de olhar para o que ele renegava dentro dele. Homem e mulher, tá? Quando a gente deixa de olhar para as nossas potencialidades, tanto que a gente acha bonitinha, quanto aquelas que a gente acha que não são bonitinhas. Porque na nossa infância, a gente foi podado, a gente foi cortado. E tudo que a gente corta nos enfraquece. Tudo que a gente não grita, não fala, não expõe, uma hora puxa a gente pelo pé. Por exemplo, essas questões da traição, essas questões de pessoas que se enganam, de pessoas que às vezes vivem em relacionamentos à base da fachada. E o que eu descobri com o meu desenho humano foi o seguinte: de acordo com o meu perfil, né, que eu estudo bastante o meu perfil, quando na faixa até os meus 30 anos de idade, eu vivo intensamente. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu vivi intensamente, eu estudei, eu fui, eu fiz, eu aconteci, sabe? Aquela coisa assim, mas muito ego. Por quê? Eu não me conhecia, eu não sabia quem eu era. Eu não sabia dos meus traumas, eu não olhava para eles. E olha que eu tive a oportunidade de fazer psicologia. Eu ganhei uma bolsa de psicologia antes de entrar na faculdade de engenharia. E aí, seguinte, até os 30 eu vivi muito intensamente. Eu me casei, eu namorei, eu estudei, eu tive uma filha. Mas aí veio a vida e me tirou o chão, que foi o divórcio. Começou na maternidade, né? Porque a maternidade é algo assim, eu falo que não dá para explicar, e não dá mesmo, mas é como se colocasse a gente... Sabe aquela brincadeira do Gugu?
nossa, muito antiga, que rodava com um bastão, e aí depois a gente saía, as pessoas saíam andando, saía toda tonta. É mais ou menos isso a maternidade, sabe? E como eu não tinha autoconhecimento, foi muito mais. Então, essa maternidade já me abalou, já mexeu comigo. Eu não me mostrou que eu não me conhecia, que eu não sabia nada sobre mim. E aí, os traumas sobem. Não para pressionar a gente, mas para dizer, olha aqui, você precisa ver isso aqui. Para viver melhor, para viver plenamente como pessoa, você precisa olhar para isso aqui. É isso que os traumas fazem. E eles estão toda hora batendo na nossa porta. E aí eu vivi intensamente e tal, e não sei o quê. Dos 30 aos 50, é um período onde eu subo no telhado. O Ra, né, o canalizador do desenho humano, ele fala que é subir no telhado. Então agora, dos 30, eu já passei um pouquinho dos 30. Dos 30 em diante, o que aconteceu? Autoconhecimento, assim, olha, muito, muito, muito profundo. Aí eu me apaixonei pela psicologia profunda, me apaixonei por Jung, os sonhos. Os sonhos são caminhos individuais. Os sonhos são simbólicos. A gente deixou de alimentar nossa alma quando a gente parou de olhar para os mitos, de olhar para as histórias, de olhar para o profundo da humanidade, de olhar para a nossa própria história e de contestar assim, olha, escuta, está escrito isso aqui na Bíblia, mas de onde veio isso? Como era a vida naquela época? O que as mulheres faziam? Salomão teve tantas mulheres, mas por que tantas mulheres? De onde eram essas mulheres? O que acontecia com ele e com essas mulheres? Por quê? A gente deixou de contestar, a gente deixou de pensar com a nossa própria cabeça. E isso leva tempo. E o sistema quer que a gente fique calada, quer que a gente fique quietinha. Porque quanto mais quebrada, quanto mais dividida, menos voz a gente tem, mais manipulável a gente é, mais a nossa energia, o nosso dinheiro, tudo vai para o sistema e reabastece esse sistema. E as pessoas estão ocas por dentro. As pessoas não sabem mais o que dizem. Elas enfiam os pés pelas mãos. Elas dão a vida, elas dão energia vital, dão dinheiro, dão tudo por algo que é fachada. E aí, por exemplo, eu estava assistindo um filme ontem e a professora Lúcia Helena Galvão já falou muito isso, que o melhor legado que você pode deixar para um filho é esse autoconhecimento, essa questão, esse pilar emocional forte. Porque as coisas ao redor não te tiram do seu eixo. Vai vir turbulência? Vai vir turbulência. Vai vir questões, problemas? Vai vir. Só que a pessoa não sai de si e não se joga da primeira ponte que tiver. Porque as coisas pressionam a gente, o mundo pressiona a gente. O sistema existe no mundo, é um sistema que a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, só que não é um maligno, um diabinho de rabinho, é um maligno porque é um sistema que não faz bem, é uma energia anticrística. Tudo que vai contra Cristo é anticrístico. Não é ser good vibes, mas é assumir, e quando eu assumo, eu me torno mais inteira. Existe uma passagem na Bíblia onde Jesus diz, seja inteiros. E aí, alguém errou na tradução e colocou lá, sejam perfeitos. Mas não é perfeitos, é inteiros. Ok, eu assumo a minha raiva, eu vou lá para academia e vou ficar assim, vou pegar lá tanto peso. Não para se autodestruir também, cuidado com isso. Mas, por exemplo, eu assumo que eu tenho raiva, eu assumo que eu tenho vontade de vingança, eu assumo que eu tenho uma série de coisas. Só que eu assumo, e quando eu assumo que eu tenho isso dentro de mim, ok, tá tudo bem, eu não projeto lá fora, eu não coloco alguém para fazer aquilo para mim. Isso é muito profundo, e isso é muito verdadeiro. E só quando a gente reconhece todas as nossas partes, que a gente tem a nossa própria voz. E nesse momento eu te convido, se você não sabe ainda, né, a minha sessão Travessia,
que é uma sessão de escuta profunda, simbólica. Anteriormente, eu pego os seus dados, eu analiso o seu arquétipo, eu analiso o seu desenho humano, para te dar algo personalizado para você, para o seu momento de vida e que te ajude aí a sair da situação talvez que você se encontre. Ou caso você nem se encontre em nada assim, né, tão drástico como uma separação, como alguma coisa assim, mas você quer saber mais, você quer se entender melhor, entender o momento que você está passando. E eu posso te ajudar nisso. Então, fica aqui o convite para vocês. Olha só, o link de contato está aqui abaixo, tá? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha para mim. Quais mais assuntos vocês querem ver por aqui? Vocês querem saber? Estou aqui à disposição. Enfim, espero que tenha gostado desse vídeo. Eu honro a tua jornada e até o próximo vídeo.